Olá, eu sou a Tânia do Renato e esse é o Pode Casar. Mais um episódio, gente, que vai ser aquele maravilhoso, porque não tem nenhum que não seja. Eu sei que vocês já estão apaixonados por nós, estão assistindo tudo, estão comentando, estão compartilhando, mas eu quero pedir para vocês, não deixem de orar por nós. Vocês que são cristãos, que estão vendo o nosso conteúdo, continuem orando por nós, por cada casal que vai vir aqui, para que Deus abençoe e coloque o casal certo, com a palavra certa, e cada história é melhor que a outra. Então, sejam muito bem-vindos ao Pode Casar. Não se esqueçam de ativar as notificações, né, meu amor? E nos seguir aí. Como é o Eu nome? nunca sei falar essas coisas direito, né? Eu esqueci também, amor. É o É a sininho, idade. né? Um sininho, e é você compartilhar com as pessoas que Compartilhar. você vai saber que tem uma pessoa que precisa daquela palavra naquela hora. E se inscreva no canal. É isso que eu queria lembrar. Muito Lembrei, bem. então tá tudo certo. Então, meu amor agora vai Antes de apresentar. apresentar o casal, nós combinamos uma coisa importante. Eu sou Renato da Tânia, né? Graças a Deus. Para quem não nos conhece, né? Nós temos 37 anos de casado, né, amor? 37. E hoje é o seguinte, pessoal, mais um casal incrível. Todos que estão vindo aqui são incríveis. Esse é mais um casal incrível. Amigos maravilhosos, pessoas da melhor qualidade. Pastor Ender Muito obrigado. e pastora Ana. Isso. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vocês são bênçãos na nossa vida. Amém. Eles são famosos, tá, gente? Um beijo. A moça famosa aqui é você. É uma certeza. bênção receber vocês, uma bênção, vocês não têm noção, porque como a gente não se conhece profundamente, mas eu conheço a fama de vocês. Vocês conhecem a nossa. Então, isso é o bastante no mundo espiritual, porque a gente sabe que a boa fama corre e é de Deus. É verdade. Amém? Amém. Então, a gente vai começar com uma perguntinha muito básica. Quantos anos vocês têm de casados, filhos, né? Lá, e aquela história linda do começo de vocês. Conta pra gente. Você começa ou eu começo? Você que sabe. Vocês podem se apresentar também. Perfeito. Não, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Né? Nós somos muito gratos por estarmos aqui, Amém. porque é uma alegria muito grande falar sobre casamento. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa declarar, nós acreditamos no casamento, nós cremos que o casamento é bênção. E nós somos prova viva disso, graças a Deus. Então, nós temos Quase 25 anos de casados. Quase. Aí, Festa, vai chegar. estamos às vésperas de comemorar nossas bodas de prata. É Dia verdade. 1º de janeiro de 2025. Que maravilha. Nós vamos comemorar 25 Virada anos de do casados. milênio. Nós Casado casamos dia feriado. 1º de Exatamente. janeiro de 2000. Na virada do milênio, a gente pensou, será que o mundo vai acabar? Vai que Então vai acaba, acabar vamos logo. casar logo, né? Vão acabar casando. Vão entrar na glória casando. Casado, pelo menos. Casado. Gente, que legal. Então, vamos fazer 25 anos de casados, estamos felizes com isso, né? Com as nossas bodas de prata, Verdade, estamos aí já verdade. planejando como que queremos agradecer a Deus. Pode convidar, a gente vai. Com certeza, vamos fazer um culto. Estamos nos organizando, para isso, para início de janeiro. Para início de janeiro, fazemos esse culto de É gratidão. verdade. E temos 2 filhos, 2 milagres do Senhor, o Lucas e a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, a nossa primogênita, tem 21 anos. E o Lucas, nosso caçulinha, tem 17 anos. Nossa. Já temos uma longa estrada aí já, né? Eu sou do interior de Minas, a Anelisa nascida, capixaba, nascida em Vitória, mas foi para minha região para me... Mineiro, capixaba. Exatamente. Fechou. Foi para minha região para me conhecer, entendeu? Providência de Deus, só pode. Sério? Sim, na verdade, eu só verdade, nasci em Vitória, né? Eu fui criada em Aimorés também, a cidade onde Lienda é nascido. Eu vim nascer em Vitória porque minha mãe tinha complicações no parto, era um parto difícil, uma gravidez improvável. Minha mãe nem podia, né, Sim. ter dado à luz a minha, porque ela tinha uma série de problemas que a impediam, né, de levar a gravidez adiante. Mas minha mãe foi guerreira, falou, eu vou parir essa menina. E eu nasci aqui em Vitória, porque era um parto que precisava de um suporte que a Aimorés não tinha. Então, eu sou capixaba de nascimento, mas eu brinco que eu sou capixeira porque eu sou nascida em Vitória e criada em Minas. Em Então, Minas. ainda tem um sotaque de mineiro ainda. Quando eu começo a falar, o mineirês aflora, né? E eu nasci em Minas, acabei de receber até o título de cidadã Espírito Santense. Ai, que legal. Porque eu nasci em Minas, recebi lá na Assembleia Que Legislativa legal. e eu vim para cá com 21 anos, eu tenho 62, ou seja, eu estou 3 vezes
mais capixaba, né? Quer dizer, 2/3 da minha vida eu passei aqui. Então, sou Você veio com capicheira. 21 anos? 21. Nós também. Viemos pra cá, Aí tivemos com 21 20 anos nós viemos Mudamos pra cá, morar definitivamente. em Vitória. Helena também hoje já tem a cidadania capixaba, já adquiriu, já foi também tive essa honra contemplado também. com a cidadania vitoriense, com a cidadania Espírito Tive Santo. essa honra também. Tive nós essa somos honra. Então ele tem sua cidadania. Uma cidadania. Esse, Até porque Minas está em peso dentro do Espírito Santo, né? Total. As nossas praias que o digam, né? o Renato, ele, lógico, né, que o sonho dele era casar com a mineira, né? Pois é. Mas antes de vocês continuarem, eu achei interessante uma coisa, amor. Ah, O 1º de janeiro de 2000, né? 1º de janeiro de Nunca você vai esquecer essa data. Jamais. E o melhor, hoje é 30 de setembro, pelo meu calendário, eu não sei quando é que vai ser exatamente transmitido essa gravação, mas pelo meu calendário, então nós temos 24 anos, 9 meses. Dá pra fazer a conta Exato. E 30 dias. Amanhã completamos 24 anos e 10 meses. A conta sempre vai bater, não vou errar. Não vai ter nem Não, Olha que dificuldade. estratégia. vai ter Olha a problema. estratégia. Estratégia. Quando for Não falar, esquece nunca. Não, isso fora que o mundo inteiro estará celebrando o nosso casamento, né? É uma festa. O mundo inteiro, o mundo Todo inteiro ano vai tem parar pra poder... fogos, todo tem fogos. Todo ano. A igreja, inclusive, tem uma festa especial toda virada de ano. Olha que coisa linda. não pensei nisso, hein, amor? Foi muito Você tem estratégico essa data. certa, né, amor? Pronto. Nós casamos um pouquinho na frente, em fevereiro. Já fica a Fevereiro. primeira lição. Escolha bem a data que você vai casar. Verdade, né? verdade. Nunca vai esquecer. Nem ninguém. Ai, ai. Como nós nos conhecemos, né? Foi a outra pergunta, Verdade, né, Tânia? verdade. Nós nos conhecemos em Aimorés na nossa infância, né? Na verdade, tem 2 momentos. Ele ainda conta que ele me conheceu primeiro, Verdade. de uma forma muito inusitada. É. Então, você que tem que contar Eu como é que você me começo, conheceu. eu começo, Você então, me conheceu primeiro. Na verdade, o que aconteceu? A mãe de Anelisa era envolvida com campanhas políticas, campanhas eleitorais da região. Aliás, ela foi a primeira vereadora do Leste Mineiro. Primeira tudo. mulher A vereadora. primeira mulher vereadora do do Leste Leste Mineiro. Então, Legal. tem todo um contexto ali. E eu morava numa cidadezinha do interior de Aimorés, a cidadezinha chamada São Sebastião da Vala. Oi, Desculpa. O pior está por vir, que não é esse nome. O pior é que a cidade ninguém conhece como São Sebastião da Vala. Todo mundo conhece como Rosca Seca. Eu conheço, ouvi falar dessa cidade. meu Esqueci. pai. É, É a cidade daquele menino que era vizinho nosso, tinha uma quitanda. Sim. Então, Eu sei que... eu sou do interior de Minas, numa cidade chamada Rosca Seca, que é perto de Mata 3, que é perto Pé do Capim, Alto Capim, Conceição do Capim, era muito capim pela região. Que, E na verdade, são distritos de Aimorés. Aimorés é um município e esses vilarejos são distritos do município de Aimorés. aquela região ali do município. E a minha sogra estava num período de campanha eleitoral, ela coordenava campanhas E ela eleitorais. estava candidata, foi no ano que ela se candidatou e ganhou a eleição. Foi no ano da reabertura democrática, 1989. Eu tinha 7 anos de idade. Foi a primeira eleição pós-redemocratização do Brasil e minha mãe concorria como vereadora, como mulher naquele tempo. Isso era uma coisa assim. Vocês eram crianças. 7 anos, a gente tinha 7 anos. Nós não nos conhecemos Eu até então. adoro O que essas- aconteceu? Eu a vi na carroceria de um caminhão, porque o palanque de comício eleitoral no Naquele anterior tempo, era na carroceria de um caminhão. Tinha comício. Comício e tudo mais. Os candidatos discursavam para a população reunida na praça, depois Meu tinha o pai show de era forró. Mas meu pai cantava em cima de palanque, eu estava sempre lá. Era esse perfil Era isso mesmo, aí. showmício, né? Que se fazia o Isso. showmício, né? E eu me lembro dessa imagem por conta do cabelo ruivo. Dela com uma bandeirinha na mão, no fundo do caminhão, com a bandeirinha na mão. E na minha cabeça, na minha imagem, eu dizia, eu vou casar com aquela menina. Na minha cabeça, era uma coisa assim. Sabe aquelas coisas que não tem a menor lógica? Porque não tinha lógica absolutamente nenhuma. Eu não a conhecia, ela não me conhecia. Éramos mundos totalmente diferentes. Só que isso passou, o tempo passou. E Você tinha quantos anos? 7 anos, nós temos a mesma idade. Mesma faixa de idade. Nós temos a A mesma gente, idade. a minha Eu tô lembrança... encantada com os cachinhos. Falou que ia casar. No nada. No passado, o cabelo de Anelisa era um pouco mais ruivo ainda, assim, aquela imagem E eu mais... estava pensando que era pintado. Não, natural, Eu sou natural. ruiva mesmo. Me chamava atenção. Quando eu era criança, chamava muito atenção. Sim, Porque era mais criança claro, era mais né? ruivo ainda, né? E aí ele fala que foi a primeira vez que ele tinha visto uma pessoa ruiva na vida. Ele nunca tinha visto uma ruiva na vida, né? Que E falou que menina bonita, cabelo de coloral, vou casar com ela. Nós tínhamos isso, 7 anos, porque o ano foi 1989, o ano que mamãe se candidatou, né? E aí minha mãe me levava, meu pai também, meu pai era o locutor
do comício. O meu pai fazia Meu pai locução. também. Fazia aquela voz. Aquela voz, agora vamos Ele receber. tem um vozeirão mesmo. Ele tem um vozeirão. Meu pai era radialista, né? Ah, E aí, e minha mãe era candidata junto com todos os outros, e eles me levavam, eu ia para todos os comícios com eles, né? Carregando a bandeirinha do partido da minha mãe na época, né? E daí foi lá que ele me viu pela primeira vez. Depois, quando ele fez 11 anos, a família dele se mudou da Rosca Seca para a Foi pra sede do Metrópolis. município de Aimorés, né? Saiu do interior, foi pra cidade. E aí nós fomos estudar na mesma sala, porque nós temos a mesma idade. E aí ele foi estudar na mesma sala que eu, né? Na escola. E aí tem duas lembranças. Uma primeira lembrança, ainda na época se chamava de quinta série, né? Hoje em dia mudou as nomenclaturas, né? Em que ela começa a estudar... Não, na quinta não. Na sexta série. Sexta série. Ela começa a estudar na escola em que eu estava. E era para mim um frisson, porque assim, algumas lembranças estavam na minha cabeça. Porque ela era famosinha. Por que famosinha? No sentido que os pais eram muito conhecidos na região. Aham. A minha mãe era vereadora. Os pais eram muito conhecidos, né? E passou, acho que um mês depois, alguma coisa assim, ela muda de escola, né? E foi aí que eu voltei a revê-la. E depois de um tempo, nós passamos a estudar efetivamente na mesma escola. É aí que eu acho que as coisas realmente começaram a acontecer. E na mesma igreja, comecei a frequentar. Nesse ínterim, minha mãe foi evangelizada. Nós não éramos evangélicos, não éramos crentes, né? Minha mãe foi sendo evangelizada. Eu já era, eu nossa, da também. igreja. Uma pessoa da igreja começou a acompanhar a gente. E aí eu vou para a igreja, me converto junto com a minha mãe. E vamos passar a frequentar a igreja que a família de Elienda frequentava. E aí a gente Elienda vai... já era crente. Já era desde Sim, berço. meu pai não era cristão, mas minha mãe sim. E minha mãe era zeladora de igreja. Não. Então eu cresci entre os bancos da igreja arrancando privilégio. chiclete Chiclete, né? dos abençoados que colavam embaixo dos bancos. Sim. E aí a gente vai, eu e minha mãe vamos frequentar a igreja, que era a igreja que a família de Elienda frequentava, né? E aí ali a gente vai conviver, aí a gente já estava adolescente, né? Com uns 12, 13 anos, aí a gente vai começar a conviver no grupo primeiro das crianças, depois dos adolescentes, e uma coisa muito engraçada acontecia, embora a gente não fosse próximo, assim, porque ainda não estava naquela idade de ser tão próximo. Nós éramos de uma igreja presbiteriana, né? E a igreja presbiteriana tem algumas organizações internas, então tem a União das Crianças Presbiterianas e tem a União dos Adolescentes Presbiterianos. Então, quando a gente era criança, eu cheguei para a igreja, eu estava aí com os meus 12 anos, ainda era criança, né? O Elienda era eleito presidente da UCP e eu era eleita vice-presidente da UCP. Então, aquele núcleo de criança, ele já via na gente alguma liderança. Então, a gente acabava tendo que trabalhar junto, porque a gente estava líder da organização. Quando a gente passou para a UPA, que era a União das Presbiteriana de Adolescentes, né? Aí Elienda era eleito presidente da UPA e eu eleita vice-presidente. Então a gente acabava trabalhando juntos e foi assim que a gente começou a se relacionar Mas e namorar. O namoro mesmo. Chegou na hora do namoro. Veio um processo que, para nós, assim, é algo divino. Porque eu posso dizer que é algo divino mesmo, porque claro que cada história é uma história e a gente não usa isso como uma regra para todo mundo, mas obviamente para nós fez muito sentido o que Deus fez conosco. Nós tínhamos 14 anos de idade. Eu nunca tinha namorado na vida e ela também não. Eu sou o primeiro e único namorado de Anelisa. E ela é minha primeira e única namorada. Então a gente gosta disso, a gente gosta de dizer isso. Que vitória. A gente gosta de dizer isso, que a gente decidiu ser fiel um ao outro antes mesmo de nós nos conhecermos efetivamente. Então, isso para nós faz todo sentido, sabe? E nós começamos um movimento da igreja para orarmos por alguém que Deus estivesse preparando para a gente, sabe? Sim. Na época, tínhamos uma liderança de adolescentes, a gente estava na UPA nessa época, né? E aí, era o tio Davi. O tio Davi ensinava isso a gente. Orem por quem vocês vão casar. Vocês estão numa idade onde vocês vão receber muito apelo para poder se relacionarem logo, para poder saírem ficando com todo mundo, né? Então, orem por quem vocês vão casar. E Deus era tipo um conselheiro. era um conselheiro dos adolescentes. O tio Davi era um conselheiro dos adolescentes. E que nos ensinou muito esse caminho de busca de Deus. Da oração. Ele levava muito a gente para consagração, levava os adolescentes para orar no monte, levava para casa dele para fazer campanhas de oração. Depois dele entrou um outro casal de missionários que ajudava também e que fazia com que a gente orasse, buscasse muito de Deus, né? E nesse ínterim a gente foi criado assim, na igreja, nessa época da adolescência, com muito incentivo a buscar a presença de Deus e pedir a Deus para dar orientação. E Deus fala mesmo, gente. Deus falou. E Deus me deu vários sonhos em que eu estava me casando com Elienda. E Deus me deu vários sonhos em que eu estava casando com Anelisa.
E o namoro começou assim, organicamente? Não necessariamente pedido? Teve um pedido. Foi teve um muito pedido. interessante porque ficou um frisson dentro da igreja de que quem é o escolhido de Deus para você? E ficava aquela coisa assim. E aí, Deus já falou alguma coisa no seu coração? Ficava aquela coisa, ansiedade adolescente, né? E eu me lembro que no dia 17 de dezembro de 1996, às 15h05. Não me esqueço desse dia nem desse horário, porque eu digo que foi a data em que a minha vida começou. Porque a vida ao lado de Anelisa tem um significado muito intenso para mim. E eu pego o telefone e ligo para ela, telefone fixo, né? Ligo para casa dela. Ela tinha telefone fixo em casa, que era uma coisa... né? Aí ligo para ela. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, já era funcionário da Caixa Econômica Federal. Eu era office boy, tudo bem, mas eu era funcionário. Ele ainda era um menino trabalhador, desde cedo. Desde cedo. Sim, ele ainda começou a trabalhar, né, como adolescente, aprendiz. Né? Com 14 anos ele já trabalhava, tinha um salário dele. Ligo para ela e falo, Anelisa, que história é essa? Que estão dizendo coisa nenhuma. Estão dizendo, e morrendo de vergonha, eu tinha 14 anos. Estão dizendo que você é minha escolhida. Aí ela gaguejou de lá e eu falei assim, porque é isso mesmo, você é minha escolhida. E desliguei o telefone. Muito criança, duas crianças, né? Duas crianças, gente. E desliguei o telefone, morrendo de vergonha, eu já não sabia. E agora, qual é o próximo passo? Não sei. A gente ficou foi um período, uns 9 meses. Orando fizemos corte, teve... Quando ele falou isso com você? Então, eu já tinha tido orações. Era criança, eu não lembro exatamente como reagir. Acho que devo ter ficado com borboleta no estômago, né? Foi 17 de dezembro, nosso foi 14 de dezembro que a gente se conheceu. Eu salvei a vida dele. E aí a gente... E é aquilo, a gente estava no movimento de muita busca de Deus em oração. Então a gente depois se encontrou na igreja, se encontrou na escola, porque aí a gente já estava estudando de novo na mesma escola, porque desse vácuo de tempo que eu mudei de escola e depois fui para a igreja, quando a gente começou a se encontrar na igreja, ele acabou indo estudar na mesma escola que eu de novo, né? Ele foi para a escola que eu estava. Então a gente já estava de novo na mesma turma, estudando na mesma turma, indo para a mesma igreja. Então a gente se encontrava todos os dias, né? Vamos orar. Vamos orar. Passamos porque eu falava 9 meses, uma gestação inteira. Orando para que Deus confirmasse. Vamos orar para Deus confirmar, vamos orar para ver se aquela história da corte. De fazer corte. De não pegar na mão. Não pegar na mão. Nos 9 meses, só oração, depois corte. Depois corte. Sim. Era só mesmo pegar, nem pegava na mão. A gente fez todo um período. Eu acho que o beijo depois, em si, nós temos um beijo depois de 9 meses de namoro. Um selinho, né? Um selinho, exatamente. Beijo, foi bem assim. Foi um namoro de muita consagração, assim, que a gente teve, que a gente viveu, né? Tá vendo, gente? Nossa história. Eu vou falar pra vocês, isso é real, ninguém tá inventando, não. E é lindo, quem dera. É quase peça de museu, né? Daqui uns dias, eu fico imaginando, daqui uns dias eu vou falar bem assim, venha visitar o museu, conhecer Eliender e Anelisa, um casal. Mas hoje em dia tem ainda, tá? Sim, graças a Deus. Acho que tem muita gente que também entende esse chamado, esse propósito. Então, foi lindo, assim. Né? E a gente já tinha, assim, muita convicção nessa época que a gente começou a namorar, que a gente tinha um chamado de Deus. A igreja reconhecia tanto na vida do Eliender quanto na minha vida que a gente tinha vocação. Até esse reconhecimento da liderança nas organizações que a igreja tinha naquele tempo, mas a gente saía junto para fazer evangelismo, a gente saía junto para poder desenvolver as atividades da igreja. Então, a nossa vida era muito vivida para a igreja, né? Sempre foi, muito junto, vivendo para a igreja. Eu trabalhava na parte da tarde, né? Da parte da manhã era escola, a parte da tarde era trabalho, como office boy, era um período limitado de tempo, e à noite era igreja, era todo dia. Até o momento em que a gente assume uma congregação da igreja no interior, em Mata 3, 18 quilômetros de distância, mães, os pais que nos levam para lá. Sim. E aí a gente começa o ministério junto. Sim, porque... Mas nesse tempo vocês não eram namorados? Namorados. Aí o que acontece? Com 15 para 16 anos, porque naquela época se figurava assim, um rapaz que tivesse chamado para ir para o seminário, né? Ele deveria, antes de ir para o seminário, demonstrar
a sua vocação assumindo algum ministério da igreja. Sim. E o pastor, à época, colocou Eliéder para liderar uma congregação mesmo, da congregação da igreja que ficava no interior de Aimorés, um desses distritos que era expedicionária ali. 15 para 16 anos. 15 para 16 anos eu já liderava a congregação. E aí, assim, ele não dirigia, obviamente, Todo não tinha mundo como se prematuro. locomover, meus pais levavam a gente. E aí a gente ia, nós dois, para essa congregação. Ela pra fazia o poder- louvor. Eu fazia o louvor, porque eu tocava teclado, então eu fazia o louvor, ele pregava, depois eu ficava com as crianças. A gente tinha 16 anos, 15 para E a 16 gente anos. se converteu velho, a gente fazia isso já velho. É. E a Mas gente... a gente fazia, sabia que quando a gente se converteu, eu e Renata, eu falo assim, às vezes a gente brinca assim, no tempo que eu era crente, quando a gente se converteu, a gente ia para o terminal de Laranjeiras, ele com o violão e eu entregando folheto. Só nós dois, sem ninguém. Mensagem. Que legal. Entregando um folheto, chamar para ir para a igreja, que ela ia falar, Deus te legal. abençoe, Deus te Você abençoe. sabe que a sede da gente é assim. No nosso caso, foi uma diferença muito grande, né? Nós passamos um processo muito, muito importante com Deus por conta da nossa vida, né? Uhum. Da mudança. Certo. Então, aquilo ali pra gente, quando a gente descobriu, depois dessa mudança toda, descobriu que aquilo era muito bom. E a gente queria pegar aquilo e passar para as pessoas. A gente não tinha limite Uhum. para fazer. Então, almoçava no domingo, e enquanto as pessoas iam, né, ficar em casa, dormindo, a gente ia pro terminal de ônibus, eu e ela. Eu lembrei muito daquela, tinha uma novela A gente que ia de o carro, cara batia um terminal de bumbo, ônibus, cantando parece que a gente ia de Aleluia, ônibus. Aham. da Selva Aham. de Pedra, né? Aham. Parecia aquele casal, pô, batendo e cantando. A gente cantava E eu e eu li um texto e chiquérrima, menina, pregava já. todo arrumado, cabelão preto, entregando folheto, toda arrumada, toda bonitona. Então, assim, eu ouvi vocês Legal. falando isso aí, eu achei assim uma coisa impressionante. Como Tinha gente que olhava Deus para mim e faz falava, o isso? que é isso, gente? O que esses dois estão fazendo aqui? Não tem. Tinha gente que falava assim, mas em troca de quê? A Olhava gente- assim, mas a gente conseguiu, assim, E ele teve um dia, cantando, menino, pra vocês terem ideia, eu estava na cantando. igreja numa quinta-feira, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me convertido, acho que tinha até batizado. Uma dessas pessoas que eu entreguei o folheto, nós entregamos o folheto, apareceu na igreja, desesperada. E aí, depois a gente viu, acompanhamos essa pessoa, foi um processo, rapaz, espiritual tremendo, Doloroso. doloroso. Pra você ver que vale a pena, Vale. vale a pena. Sim. Então, se eu estava vendo vocês falar aí, e que coisa, como é que Deus é bom, né? Sim. Que vocês, crianças, já estavam liderando o grupo, Deus já tinha colocado vocês à frente do Eu vejo que Deus ministério. foi fazendo assim, Deus foi colocando a mão e foi fazendo algo muito especial, realmente. Eu me considero um privilegiado por ser casado com a Anelisa e por partilhar tudo, inclusive o púlpito, né? Porque tudo que nós somos, nós construímos juntos. Por mais que a Anelisa tivesse uma história de uma vida, de uma estrutura de vida financeira, inclusive melhor do que a da qual eu vim, mas a gente começa do zero mesmo, o ministério do zero, a construção desse casamento, a gente brinca que tinha tudo para dar errado, sabe? Tinha tudo para dar errado. Nós nos casamos com 17 anos. No interior se casa novo. E hoje qualquer pessoa poderia dizer, nossa, sim, nós nos casamos com 17 anos. Nós entendíamos tanto que isso era um projeto de Deus para nós, que na época, por conta da lei, eu precisei de uma autorização judicial. Tipo, ser emancipado, né? Tive que ser emancipado. Ele ainda teve que ser emancipado, porque a gente casou sob a vigência do Código Civil antigo. Nós casamos, o Código Civil teve uma mudança em 2002, nós casamos em 2000, né? E naquele Código Civil que estava em vigência, que estava em vigor, o homem só podia casar abaixo de 18 anos com autorização judicial. A menina com menos de 18 podia casar só com autorização dos pais, mas o menino não, tinha que ter autorização do juiz. Então a gente teve que ter audiência no juiz, tiveram que perguntar, você não está grávida, você está sendo pressionada a casar, tudo isso a gente teve que passar. E por que desse casamento tão cedo? Justamente por causa da vocação. A razão do nosso casamento ter sido tão cedo foi o reconhecimento da nossa vocação por parte da igreja e o desejo da igreja de nos enviar para o seminário e de nos enviar juntos. Então, para nos enviar juntos, veio uma proposta da própria igreja, da liderança, da nossa liderança pastoral, né? Eu quero até fazer um comentário aqui, que é o seguinte, gente. Eles pregam juntos. Para quem não conhece eles, né? Para um público, talvez, que não conhece esses dois, eles fazem a mensagem juntos. Vocês têm noção do que é isso? Do quanto eles são, assim, integrados e a mente deles trabalha junto? Porque é difícil isso.
Eles se completam até na mensagem. Eles vão para o púlpito os dois. Eu já vi várias vezes eles pregando, já vi no vídeo, já vi ao vivo também na nossa igreja. Mas é maravilhoso isso. Obrigado. Inclusive, Tânia, muita gente pergunta. Aliás, essa é a pergunta que a gente mais recebe. Mas, Vocês ensaiam? Eu ia perguntar. Aí, Porque aquele bate-bola fica muito perfeitinho. Assim. Aham. Tem os temas, aí Sim. você fala esse, eu falo esse. Não, não tem nada disso. Não. e aí eu falo, Ainda mais que quando é Deus a que pessoa... fala, né? Sim, e quando a pessoa conhece a nossa história, porque a maioria das pessoas não conhece essa história que nós estamos Agora contando para muita gente vocês, conhece. né? Então, acho que quando conhece a nossa história, fica fácil entender do porquê não há necessidade de ensaio. Porque eu brinco que eu aprendi a ser gente com Eliender. Eu conheci a Eliender com 11 anos, de verdade. Nós começamos a namorar com 14. Nós estudávamos na mesma sala, frequentávamos a mesma igreja. Nos casamos com 17 anos. E assim, para ir para o mesmo seminário, para estudar junto, fazer tudo junto. Então, assim, essa vivência muito próxima vai gerando uma conexão tão grande que a gente não precisa de ensaiar para que essa nossa conversa flua naturalmente, né? Inclusive, a conversa que a gente leva para o púlpito também, né? Mas quando a gente convive muito, eu e Renato vamos fazer 40 anos juntos o ano que vem. Tipo assim, a semana passada na célula, eu estava no closet trocando de roupa, pensando no quebra-gelo da célula. Não falei. Quando ele resolveu que é a minha função falar o quebra-gelo, ele falou o quebra-gelo que eu tinha pensado. Olha Mas é só. uma você coisa vê, né? muito louca, sabe por quê? Olha o quebra-gelo que era. Qual era, como é que era o seu quarto, é a cor da parede do seu quarto que você era criança. Meu pai. É. Mas muito específico. Muito Específico. Quando Mesma coisa. ele falou isso, eu falei, lá na célula mesmo, eu falei, não estou acreditando que você falou isso. Eu não falei, eu pensei, eu estava me arrumando, ele já estava lá com o violão na mão, Sim. ajeitando as coisas, eu estava dentro do quarto. Quando foi falar, ele falou, então vamos fazer o quebra-gelo, e soltou essa. Uau. Eu fiquei Incrível, né? assim, gente, o que é isso? O que aconteceu aqui? Tem uma sintonia que a gente não explica. Acho que o casamento ele proporciona uma sintonia muito maior do que uma mera certidão assinada, né? Exatamente. Aliás, casamento é mais do que um documento assinado. Né? Casamento se faz todo dia. Parecer um com o outro, né? Se parece um com o outro. Eu brinco que tem gostos que a Anelisa tinha e que eu achava, nossa... por exemplo, eu me lembro muito disso, A Anelisa, quando surgiu a moda da granola, e eu vindo do interior, para mim aquilo era semente de Comida de girassol para passarinho. E eu olhava aqui e falei, como é que você consegue comer isso aí? Nossa, isso aí... Não... Hoje eu procuro a granola, porque eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu vou comer um mamão. Virou um passarinho. Virou um passarinho também. Os nossos gostos se misturam. O casamento faz isso com a gente, né? O casamento faz essa união de forma que a gente vai aprendendo a gostar do que o outro gosta, né? Sim. E isso é muito legal. Na granola, você cata na granola as coisas? Eu cato. Eu cato, eu vou confessar meu pouquinho. pecado. Ele cata as castanhas, né? Pasta. Você fica Né? assim, De hoje em dia, você chega na pouca cozinha, castanha, né? tira a tampa e fica assim, ó. Dá uma peneirada, dá uma De vez em quando peneirada. a gente compra só castanha para poder jogar mais na granola, porque vem muito pouco. Né? Porque a granola é engraçada. Eles põem na frente dela. Não. A imagem é meramente ilustrativa. Ah, não tem nada daquilo. Só tem aveia. E semente de girassol quando tem. Muito bom. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, e não só eu, mas todo mundo acha muito interessante, né? Da forma que vocês falam juntos. Aham. E assim, a gente sempre tá conversando com a Tânia que casamento é para estar juntos. Sim. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada, que um casal estava aqui. Que tá mais uma mesma, parece um pouco a história de vocês. O que vocês atribuem o sucesso do casamento de vocês? Porque eu penso o seguinte, quando você casa, sabe aquela história do cara que gosta daquela pelada de quarta-feira, Aham. né? Tem cara que não abre mão disso. Não, minha pelada eu não abro mão. Meu vale pelada, e a mulher tem Vale Night. Vale Night, a mulher tem um grupo dela de não sei de quê e tal. Entendeu? Então, assim, eu penso que quando eu vejo um caso de vocês, quando eu olho vocês falando, e eu vejo vocês pregando junto, eu vi várias vezes, não sei se foram na nossa igreja algumas vezes, vocês atribuem esse sucesso, a coisa, estar juntos, como é que é isso? O que vocês pensam sobre isso? Primeira coisa, eu atribuo a graça de Deus, né? Graça de É Deus. grato de Deus. Sem sombra de dúvida. Dependência de Deus, submissão à vontade de Deus, né? É muita graça de Deus. Óbvio, quando a gente foi casar, por exemplo, dadas as condições do nosso casamento, a gente estava casando para ir para o seminário, a gente estava casando muito jovem. Sim.
tinha muitos sonhos da minha família, né? Como minha família tinha uma situação social um pouco melhor, então minha família planejava que eu fosse estudar fora, que eu fosse estudar em São Paulo. De repente eu abri mão de tudo isso para poder seguir o ministério junto com ele. Minha família me apoiou, porque minha família é dessas, tá? Qualquer coisa que eu escolheria, minha família me apoiaria. Glória a Deus, viu? Mas a minha família, sem sombra de dúvidas, foi frustrada nos seus sonhos a meu respeito, né? Sim. Mas eu tinha muita convicção de que a gente estava debaixo de uma palavra de Deus, de uma orientação de Deus. Então, acho que foi a primeira coisa. Eu casei com 17 anos, eu era uma menina, o Eliénder era um menino, com a mesma idade, sem maturidade nenhuma, tendo ainda um monte de coisas para aprender, mas tem uma coisa que aqueles dois meninos, quando eu olho para aqueles dois meninos, né? Eles tinham muita convicção que eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Muita convicção. Muita. Que a gente estava debaixo de uma palavra de Deus, que a gente estava debaixo de uma direção de Deus. Tinha muita fome de Deus. Tem ainda, né? Mas estou dizendo em relação a eles, né? Tinha muita fome de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus tinha para nós. E a gente não tinha dúvida disso. Então, essa certeza, para mim, de que Deus estava com a gente, de que aquele passo que a gente estava dando, que tinha um monte de gente dizendo, isso não vai durar. Daqui a um ano ela tá voltando para casa do pai dela. Na primeira dificuldade que ela tiver, ela vai pedir socorro pro papai. Enfim, tinha um monte de gente dizendo, não vão dar conta disso. Vida ministerial muito pesada. Tinha um monte de gente torcendo contra, sabe? Assim, projetando um fim muito próximo. Caos, né? Não acreditando. Mas no nosso coração tinha muita convicção de que aquilo que a gente estava debaixo da vontade de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. E tinha, por conta disso, muita vontade de fazer dar certo. Eu acho que esse daí é o segundo passo, né? De querer dar certo. De querer fazer com que funcione. Porque duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com histórias diferentes, com projetos de vida diferentes, e de repente Deus une essas duas pessoas, a gente pode simplesmente dizer, não, Deus, eu não quero que dê certo. Mas a gente sempre quis que desse certo. Então, para nós, nunca foi uma opção, o divórcio nunca foi uma opção, mesmo em meio aos piores momentos, os momentos mais desafiadores. Para nós, nunca esteve em lista. Então, vamos repensar? Não, isso não existe isso pra gente, nunca existiu, porque o nosso desejo é até que a morte nos separe e, se possível, que a gente vá junto, porque senão não aguento. Porque é um desafio muito grande. Então, a gente faz tudo junto. A gente quer dar certo, mas a gente não quer dar certo só dentro de casa. A gente quer dar certo na vida. Uhum. Então, a gente faz literalmente tudo junto mesmo. E não tem nenhum tipo poxa, que coisa chata. Pelo contrário, que coisa boa. A presença dela, para mim, é maravilhoso. Soma e multiplica muitas vezes naquilo que a gente está produzindo como casal, como família, como igreja. E eu acho que a igreja acaba absorvendo e aproveitando um pouco desse processo, né? Então, a gente não treina, a gente não tem assim, você fala isso, eu falo aquilo. A gente conversa. Só que antes da gente subir, por exemplo, para pregar, a gente precisa conversar muito antes de subir. Porque aquilo que está sendo falado no púlpito é aquilo que a gente já conversou antes. Uhum. Então, a gente já chegou num consenso. Porque senão vira uma DR, né? Imagina, chega lá, não concordo com o que você está dizendo. Não, eu não concordo. Imagina a situação. Pelo contrário, a gente vai conversar sobre todos os assuntos e, ao mesmo tempo, vai dialogar sobre eles. Então, antes da gente resolver para a igreja, a gente tem que estar resolvido entre nós. Mas Deus fala para um ou para os dois? Para os dois. Para os dois. Às vezes fala para um e o outro compartilha. A gente tem Vocês têm um momento que vocês vão escolher o tema, um versículo, sim. qual parte da Bíblia? A gente tem também algumas coisas que são aptidões pessoais, né? Por exemplo, o Eliénder é muito criativo e muito organizado. Eu acho que eu desconheço uma pessoa mais organizada do que o Eliénder. Então, por exemplo, o Eliénder faz calendário de pregação de um ano. Então, se você me perguntar o que nós vamos pregar em setembro de 2025, o tema já está determinado. E tem todo um cronograma do ano. Então, ele é o pastor da igreja, né? E ele faz esse cronograma todo. Quais são os temas que ele acha importantes serem trabalhados ao longo do ano? Esses temas têm que estar conectados, tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter uma crescente. Ele é impecável nisso. Obrigado, Flor. Mas é como se fosse uma única mensagem no ano. E essa mensagem tivesse várias submensagens, que são os domingos.
né? Então, séries de mensagens. Então já está na mente, no coração, o assunto do ano. O assunto do ano, o assunto dos o assunto do ano, o assunto de todo, o tema de todos os domingos, de todos os cultos, etc, etc. E ele ainda define, Claro que óbvio pode- que ele troca ideia comigo, ele Isso. fala o que você acha aqui, o que você acha aqui, você acha que muda aqui, mais aqui, mas geralmente isso é uma capacidade dele, assim, é uma característica pessoal dele. Mas isso também está sujeito a mudanças no meio do caminho. Exatamente. Aconteceu Ah, isso há claro. 2 semanas atrás. A gente estava com um tema para pregar domingo. E aí, a história de acordar, né? Eu acordei no meio da noite e Deus falava para o meu coração, domingo vocês têm que falar sobre confiança, domingo vocês têm que falar sobre confiança. E o tema era outro, o tema era unidade. Era mês de aniversário da igreja e a gente tinha planejado falar naquele domingo, por conta do aniversário da igreja, sobre unidade, a unidade na Irmandade da Fé. E aí, eu acordei e falei com ele, amor, Deus me incomodou essa noite, a gente tem que falar sobre confiança, domingo tem que ser confiança. E aí ele falou, não, então vamos mudar o tema, Deus está te incomodando, vamos mudar, vamos falar de confiança. E aí, trocamos a mensagem, você teve algum texto, e fomos trocando ideia e construímos a mensagem sobre confiança. E naquela semana aconteceu uma situação muito delicada, que mexeu com domingo, né? naquele domingo, no domingo que No a gente ia domingo. pregar sobre confiança, aconteceu uma situação delicada na nossa comunidade, nossa vida pastoral, uma criança da igreja teve um quadro muito sério de saúde, quase veio a óbito. E graças a Deus está bem, né? Já se recuperou, mas foi traumático um momento muito ali. traumático. A gente chegou aí pro hospital achando que a gente ia pegar os pais enlutados, porque essa foi a notícia que a mãe me dava no Nossa, telefone. Deus. Eu acho que nosso filho morreu. E aí, quando a gente chegou lá, então. E aí, 9 enquanto anos. a gente estava indo ao encontro deles, a gente estava chegando pro culto. E a gente estava indo ao encontro deles, Deus falou nitidamente ao meu coração. Chega a arrepiar, ele falou bem assim: eu disse para você que a palavra era confiança. Você tem que estar debaixo dessa palavra. E aí eu fui com ele ainda falando, nós estamos debaixo da palavra confiança, nós estamos debaixo da palavra confiança. E aí quando nós chegamos lá, a criancinha estava recobrando o ânimo, e a gente ministrou essa palavra para os pais, olha, Deus falou que a gente tinha que mudar, a palavra era sobre confiança, e eles nos abraçaram, choraram, tivemos aquele momento ali de oração e tudo, e voltamos depois para a igreja para pregar sobre confiança. E a gente teve muitos testemunhos, olha, Foi a gente de precisava Deus. dessa Imagina. palavra, a gente precisava disso. Então, às vezes, acontecem as Pensa. mudanças no caminho, é ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Uhum. Mas é partilhado e às vezes, também considerando as peculiaridades de cada um. O Eliender é mais do ensino, o Eliender é muito mestre. E, às vezes, eu sou muito brincalhona, sou descontraída, então eu boto sempre uma pitada de humor nas coisas, né? Eu brinco que eu faço um assim esqueleto e ela, às vezes eu faço um esqueleto e ela enxerta de carne que dá a beleza do corpo, né? Eu gosto disso. Vou fazer uma perguntinha aqui, voltando lá, curiosidade minha, que eu sei que tem muita gente pensando a mesma coisa. Como é que é ter um relacionamento santo aí na lua de mel? Respondam rasamente. Nós éramos 2 crianças. É ruim? Como é que deu certo, deu errado? Foi um aprendizado. A gente descobriu junto. A gente se descobriu junto, gente. Complicado deve ser. A gente era 2 porque hoje crianças. Eu escuto assim, eu escuto pessoas falando, mas o quê? Mas como? Essa pessoa? Mas e se não gostasse? E se fosse, né, um horror à noite de núpcias, eles iam se separar? Falo, gente, quando as coisas são de Deus, um casal que Exatamente. que faz esse propósito, isso é uma coisa muito pequena Exatamente. que Deus vai providenciar. Sim, Entendeu? sim. Então fica tranquilo. É isso. Não, e assim, óbvio, né? A gente tinha 17 anos, nós não tínhamos nenhuma experiência, isso. E foi um aprendizado, Imagina a né? Foi um confusão. aprendizado. A gente Nenhuma não noção- teve educação sexual. antecipada. Nenhuma. Rapaz, Nenhuma. Aliás, tem uma história muito engraçada que meu pai, no dia 31 de dezembro de 99, que foi o dia anterior, ele chega para mim para conversar e diz assim, Leandro, preciso conversar com você. Vem cá na sala. Aí eu sentei na sala. De antes. Um dia antes, eu sento na sala. E aí ele fala assim, Leandro, o assunto é muito sério, mas assim, a sua mãe tá aqui na cozinha, eu não me sinto confortável. Vamos pra varanda. Só que a minha casa, a varanda dá pra cozinha também. Aí fomos pra varanda, ele chegou na varanda, tá muito perto da cozinha ainda, vamos pro quintal? Chegamos no quintal, ele falou assim, rapaz, eu acho que ainda está perto da cozinha, vamos mais pro fundo. Eu brinco que a minha mãe não ouviu nada, mas a vizinha do lado ouviu tudo, porque a gente estava bem perto do quintal da vizinha. E aí ele falou, Eliane, amanhã você vai casar e tal, onde vai ser a lua de mel mesmo? Eu falei, Santa Teresa, pai. Ah, que legal, dizem que é muito bonito, mas que bacana, mas você vai casar, né?
E bacana, é um negócio que eu quero te falar, é muito sério, Lina, muito sério, o que eu tenho para te dizer é muito sério. Eu falei, tudo bem, Ô, pai, dó. pode falar. Lina, assim, e aí depois de muito engasgar, ele perguntou, você sabe o que você tem que fazer amanhã? E eu, que já estava rindo por dentro, virei e disse, sei. Aí ele, graças a Deus, vambora. E essa foi toda a orientação sexual que a gente recebeu. Mas Só Que que maravilha. Você sabia que eu tinha que fazer. Sabe o na que você lua tem de que fazer mel. amanhã? Eu sei, ele, graças a Deus, vambora. tipo assim, Tá bom, cumprir. peraí. Tudo Cumpri certo. meu papel com meu pai, Se alguém me perguntar se eu conversei, eu conversei. conversei. Um dia antes do casamento. Essa Um foi dia a- antes, um Mas- dia antes. Sim, foi tão especial, Tânia, a gente se descobrir e aprender sobre o que é fazer o outro feliz junto, né? Foi muito E legal. sem ter interferência de Eu acho que outras tem sido, acho que é um experiências, né? crescimento, Acho né? que foi extraordinário, acho que foi bonito, assim, a nossa história é muito bonita, eu tenho muito orgulho. Embora eu Muito. fale que eu não pretendo que a nossa história seja modelo para ninguém, porque hoje eu não aconselharia um casal de 17 anos a casar, sendo muito franca, né? Eu não chegaria para um Outro casal tempo, de outro ovelhinhas momento, nossas histórias. e diria: olha, eu acho que vocês deviam se casar. Eu não faria isso, porque eu fico pensando, gente, minha família, meu pastor, esse pessoal foi muito irresponsável. Mas então eu não acho que nossa história é modelo, sabe? Mas eu tenho muito orgulho da história, porque, como eu disse, eu tenho muita certeza que foi algo debaixo da direção de Deus. E isso não foi um problema pra gente, foi uma Aham. descoberta. Como eu disse, a gente era criança, acho que a gente ainda estava achando tudo muito estranho, tudo muito desafiador, mas a gente foi junto se descobrindo, foi junto aprendendo a fazer o outro feliz e aí construindo uma relação que é muito satisfatória. Benção. Mas, gente, olha só, eu tava pensando numa coisa aqui. Eu lembro que foi 87 isso. Eu tinha o quê? Quando nós tínhamos casado, né? Aham. 87. Aí eu fui trabalhar fora. Eu fui trabalhar em Minas Gerais. Uma oportunidade de trabalho. Foi na área da Uzi Minas. Sim. Eu lembro que eu cheguei, foi a primeira experiência longe dela, que eu tive que deixar a Tânia. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária, era 5 horas da manhã de Patinga, um frio, eu sozinho, sem minha esposa, Eu grávida. ela grávida, eu tinha deixado ela, né, na casa da mãe dela. Aí tava tocando aquela música, Chitãozinho Chororó, do Fio de Cabelo Comprido no Meu Paletó. Ei, Quando eu ouvi lasqueira. aquela música, Chorou em lá. eu chorei. Derramou-se Saudade dela, lágrimas. chorando, na rodoviária. Ele tinha 22 anos. 22 anos. 22 Parecia uma criatura lá chorando O que eu quero dizer com isso? Que ao longo do tempo, né, a gente vai... O grande cuidado que nós temos que ter é o seguinte, ao longo do tempo as coisas vão mudando. Uhum. Assim, eu sei o que aconteceu hoje com a gente, porque a gente tem um casamento, mesmo quando a gente não tinha conhecimento de Deus, mas Deus já tinha um plano pra gente. Amém. Então eu vejo que hoje mudou muito pouco. A nossa relação como casal, como amigos, como pessoas, como casal mesmo, mudou muito pouco, né, amor? De 87 para cá. E se passaram 37 27 anos. E a gente tá do Acho que hoje é mesmo, melhor, sei lá. quase do mesmo jeito, entendeu? Não consigo me separar da minha mulher. Eu não consigo ficar longe dela. Eu sei o que você... Eu sei, eu sofro do mesmo Você problema. entende isso? Eu entendo perfeitamente. Eu tenho lugar de fala para dizer que eu te compreendo. Eu não consigo. Então, assim, eu sei hoje que é Deus que faz isso, né? Sim. Então, a gente tem que falar para os casais assim, a diferença no nosso... É Deus que faz Exatamente. a diferença. Sim. Porque a gente não tem, assim, momentos de que, eu quero ficar sozinho, eu prefiro ficar, né? Uhum. Não. Eu abri mão, inclusive, você até comentei isso que outro dia, que eu abri mão da minha profissão de ganhar dinheiro, um pouco mais de dinheiro, fora, no trecho, trabalhando fora, em empresas grandes, por conta da minha família. Eu não abri mão da minha convivência. Que é com o a bem esposa. maior, né? É um bem maior. Eu dia eu falei assim, uma pessoa me perguntou assim, Renato, qual o seu maior medo? Eu falei, não tenho medo de muita coisa, de nada, não. Mas o maior receio, a maior preocupação que eu tenho, talvez a coisa que vai me deixar mais triste na minha vida é quando eu olhar para o lado da minha cama e não encontrar mais ela. Não ter mais ela.
Isso me Mas não deixa... está acontecendo que a gente vai junto. Não, Jesus não, vai não, ajudar. Nós já temos um combinado. Nós fizemos um acordo com Jesus. É, Jesus Nós vamos subir junto. Nós vamos subir junto. Eu acho que Jesus está nas portas, né? na expectativa de arrebatamento. Jesus está aí às portas. Eu já falei, Jesus, o senhor só segurou até aqui, Aí, né? Nós vamos não segurar, é. nós vamos subir Vamos. junto, né? Então isso me deixa Tem esse preocupado. acordo também. E o que eu falo sempre, Deus, Senhor, galardão. Eu quero, né? Uhum. Que seja isso lá, mas sem essas complicações aqui. Sem esse monte de bonito. O resultado, ele quer ficar Tem casado um monte de- comigo no céu. Na eternidade. Ele quer... É um Falou, casamento. galardão é um pedido. A gente Pra pode que um pedir o casamento até quiser. que a morte nos separe, se pode ser um casamento eterno, né? Eu acho que é esse o pedido. Chega até a brigar um pouco com Jesus. Fala assim, Jesus, aquela história que você falou lá... Não se que casa, das nem se dá em 7 casamento. pessoas lá, com o que ela fica? Não é essa conversa. Porque eu Vamos acho... reescrever essa. Vamos reescrever esse texto aí, Senhor. Ai, ai. Vamos atualizar a Bíblia. Entendeu? Porque Misericórdia. Ô, gente, é brincadeira, só para não perder o... Não pode perder o timing da piada. É, Mas então, assim, a coisa que eu mais gosto é estar com ela, entendeu? Já são 37 anos. E mais ou menos parecido com a história de você, assim, não nessa coisa maravilhosa que foi. Mas quando a gente casou, o pessoal olhava assim, isso aí... O cara era sambista, ele cachaceiro, era É vocalista mesmo? de uma cantava no banda de grupo samba. de samba, cavaquinista. Esse cara aí... Super bicho, assediado, né? Eu tinha que bater nas mulheres. Mentira. Tá. Porque... isso não vai dar Vontade certo. tinha. Porque, assim, eu fico pensando o seguinte, que eu lembro de coisas que geralmente as pessoas não lembram muito, né? Uhum. A data que eu conheci, o horário. Não tem sentido nenhum lembrar disso. Não tem sentido nenhum, porque eu era um cara mundano, era um perdido. Então é o seguinte, quando eu falo que eu conheci ela no dia 14 de dezembro, às 14 horas e pouquinho, Eu conheço alguém que também que grava assim. entendeu? 14 E eu de lembro da letra, 85. você lembra que música? Ela não lembrava da música que eu cantei. Não. Aham. Eu falei, eu cantei a música do Roberto Ribeiro. Uau. E cantei para ela a música. É um samba, Sim. né? E o samba diz assim, ele tem que ser agora ou nunca mais. Deixar para amanhã, por quê? Se eu já há tempo demais. Olha que legal. É lindo o samba. Que legal, que Entendeu? legal. Então eu cantei esse samba para ela, passou alguns segundos, eu estava já... Que eu era assim mesmo, eu era desse jeito. Tá beijando a boca. Beijando, né? Foi Uhum. desse jeito. Mas assim, o que eu me chama a atenção nisso tudo, a história de vocês, e é essa intensidade de querer estar perto, de pregar junto, cara. Olha isso. De querer estar junto até no púlpito. É muito lindo. Ele isso, é prega, eu não muito legal. prego, não, porque eu seria também a pessoa que faz as piadas, que fala as bobagens. Tenta. Vai que É, bora. vai que Vai dá. embora. E de fazer discípulos. Não, De ele é repente. problemático, né? Ele é problemático. Aí, ó. Um dia eu chamei por orar. Chamei por orar. A na cara igreja. dela. Queria chamar a irmã Tânia Santos aqui, pô. Irmã Tânia Santos. A irmã Tânia Santos. Eu chamei de irmã Tânia Santos. Vim orar. Aí ela falou, figura, ela Tânia. começou a orar e tal. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do meu esposo. Apesar de que ele olha aqueles transformadores no poste. Vê se isso é coisa para falar no coração. Olha, era um grupo, era um encontro de casais, Aham. uma palestra para casais. Eles nunca mais esqueceram daquela oração. Pronto. Nem ele. Oh, mas- Porque o que o pastor estava falando era o seguinte, que você, para você viver bem, você precisa entrar no mundo do outro. Sim. Você precisa conhecer Seu porque ela gosta de um acessório, Sim. ela precisa saber o que você gosta. O Renato Exatamente. sabe o nome dos meus Sim. looks, ele fala, ele faz até narração dos meus looks, ele entra no legal, meu mundo, legal. eu entro no mundo dele. Agora, no mundo dele é um meio sem graça, que é transformador no poste. Ele sumiu no parque. Engenheiro Uma vez eu fui eletricista. procurar, ele estava atrás, olhando o motor, e eu e os meninos procurando ele. É, meu mundo é meio diferente. O mundo dele é louco. Aí ele passa, por exemplo, você vai numa estrada, uma estrada de roça, assim, ele sabe a capacidade, todos os transformadores, fica olhando para cima. Umas coisas malucas, assim. Mas eu tenho que entrar no mundo dele, tem que achar bonito. Ele entra numa loja de ferramenta e acha aquilo tudo lindo. Eu não vejo nada, mas eu vou atrás olhando. Realmente. Vem cá para você ver meu projeto. Não tem essas coisas? Você tem que Aham. entrar no mundo da pessoa, mesmo que não seja o seu interesse Sim. número 1. Mas eu preciso fazer 2 perguntas para Vai vocês. O papo tá bom demais. Diante
Não, vocês têm uma vida de eclesiástica, Ok. digamos assim, uma igreja que vocês cuidam, um monte de gente, pessoas de todos de jeitos. Como é que vocês dois fazem para manter vivo, assim, essa questão do relacionamento conjugal? O que vocês fazem? Vocês estão sempre juntos. Estamos muito tempo. A gente tá até para poder, né, complementar essa questão de estar todo o tempo juntos, estamos o tempo todo juntos, a maior parte do tempo juntos, mas ele ainda vai jogar a bolinha dele. Claro, Ele tem claro. um dia, ele vai jogar a bola dele, coisa que ele quer fazer. Eu também sou terapeuta de família e casal, então tenho meu tempo que eu dedico ao Sim. consultório, né, ao meu trabalho como terapeuta de família. Então, temos momentos onde nós não estamos juntos. Mas a gente prioriza muito termos tempo de qualidade como casal. Exatamente. Entende? A gente tem Isso. essa prioridade de fazer coisas que a gente gosta de fazer juntos. A gente tem isso como uma prioridade da nossa agenda. Hoje, graças a Deus, a gente está numa fase boa para essa conexão ainda maior, porque nossos filhos estão independentes. Ah, Eu tenho uma filha adulta e um mais filho tranquilo. quase adulto. Então, eles estão absolutamente Fica independentes. mais fácil pra gente Somos poder pais muito jovens também. dar Então, umas hoje, fugidas. a gente está de folga, a gente tira tempo mesmo, tira o dia para nós, saímos juntos, a gente tem tempo. Vocês são jovens, né? É ter tempo de qualidade. A gente prioriza isso, é uma prioridade pra gente, porque a gente tem que estar bem, para que a gente possa refletir para nossa igreja, para nossa comunidade, até mesmo para as pessoas que eu atendo como terapeuta de casal, porque eu sou terapeuta de família e casal, né? Que eu possa refletir aquilo que eu tenho, né, dentro de Aham. casa e como a gente acredita no casamento, né? A gente escolhe ter esses momentos, inclusive fugir mesmo, sabe? Aham. Tendo em vista que o ministério absorve tudo. E se como casal pastoral, facilita o processo pelo fato dela estar vivendo o que eu estou vivendo e eu estar vivendo o que ela está vivendo. Mas absorve tudo, absorve toda a sua energia, absorve toda a sua mente, realmente o seu foco. Então a gente, de vez em quando, a gente simplesmente escapa mesmo, sabe? Olha, esse dia aqui é um dia que a gente Tem vai que tirar de ser. folga e a gente escapa. Aí a gente sai, vai para Pedra Azul, vai para Domingos Martins, pega uma diária em um hotel, fica realmente, dá esses escapes. E uma das coisas que a gente acabou fazendo para nos ajudar também, como casal, foi partir as nossas férias no decorrer do ano. Então, a gente não tira efetivamente um mês inteiro de férias. A gente sai, tipo, de segunda a sexta, que a igreja no domingo fica mais difícil para a gente poder sair. E aí, a gente aproveita para fazer algo que a gente ama, viajar junto. A gente ama viajar. A gente ama conhecer destino novo, especialmente destino de natureza. É bom. Especialmente ambiente que não tem ninguém para viver aquela lagoa azul, aquele ambiente delícia. maravilhoso. Né? Então, a gente gosta disso, a gente gosta de conhecer lugar novo. Então, E se organiza se organiza para Então, isso. picotar as férias hoje, que a gente não tem mais criança, né? Então, vamos tirar 4 Facilitou. diazinhos aqui. Vamos juntar nossas milhazinhas. Junta aqui nossas milhazinhas aqui. Isso ajuda a gente a ter E tempo de quando o qualidade. casal se basta, ele não precisa de plateia, de pessoas, de um monte de Não. gente. A gente, inclusive, como a gente lida sempre com muita gente, né? A gente tá sempre o tempo todo rodeado de gente, a gente prefere estar em lugares onde a gente seja só nós dois mesmo, É. né? E nós dois é a A natureza. gente se curte. É isso, a gente se curte, Ah, né? gente, isso é bom demais. É bom demais. E agora eu quero que vocês falem, agora vocês podem falar para a câmera. Diante dos valores invertidos desse tempo, Uhum. dá um conselho aí para quem está começando, para os jovens, para os casais que estão enfrentando problema, porque o mundo está engolindo, né, a família. Então, dá esse conselho aí para esse povo. Eu queria falar primeiro justamente para a juventude, né? Assim, porque vocês falaram, a nossa história não parece com a de vocês, porque vocês se conheceram, né? Depois. Primeiro, eu acredito muito no casamento, gente, como um projeto de Deus, né? E como eu disse, essa é a primeira coisa que eu acho que faz diferença na nossa vida é a gente acreditar no casamento como um projeto de Deus, como algo que tem a bênção de Deus. Para mim, Deus ordena a sua bênção na vida do Amém. casal, na vida da família. O Senhor ordena a bênção ali. Então, mesmo que você seja um casal que conheceu a Deus depois que já estava casado ou passando por algum problema conjugal, eu acredito que quando a gente se submete à vontade de Deus, ao senhorio de Jesus, transforma tudo e transforma a nossa casa também. Que né? Então, maravilha. primeiro dizer para quem está casado e talvez fala, poxa, mas e aí? E a minha história? Já aconteceu tanta coisa que não devia ter acontecido. Não foi como vocês que souberam lá na adolescência que poderiam se submeter a Deus. Qualquer momento da sua vida que você se submeter a Deus, Deus fará uma obra como fez com vocês. Não é? Amém. Mas por que eu disse que eu queria falar para os jovens e adolescentes? Porque vocês estão na fase onde vocês ainda são uma folha em branco.
né? É. A vida de vocês é uma folha em branco, gente. A história de vocês ainda está por ser escrita. E você pode submeter a escrita da sua história ao senhorio de Jesus. Amém. Pode entregar a sua vida sentimental, a sua vida familiar para o senhorio de Jesus e dizer: Jesus, por favor, me ajude a escrever uma história debaixo do teu senhorio, né? Me ajuda, me orienta nessa escolha, me orienta nessa decisão, me mostra com quem eu devo me relacionar, a partir de que valores, de que princípios, né? Porque, de fato, os valores do mundo, os valores do nosso tempo, deste século, eles estão aí presentes, mas nós podemos dar ouvidos a eles ou não. Ou não. Ou não. Ou fazer diferente. E podemos fazer diferente. E por mais que a gente já não sejamos tão jovens assim mais, né? Como éramos lá casado. quando tínhamos 17 anos, mas já naquele tempo nos tratavam como duas aberrações, assim, como diz, ai, que palhaçada, fazer corte, ai, nada a ver, ai, Isso não vai durar. Isso não vai durar. E não- Fogo sabe, de desde palha. aquele tempo já tinha uma crítica a quem decidia viver uma relação submissa à vontade de Deus, né? Então não vai ser diferente hoje, a crítica vai existir, mas eu creio plenamente que quando a gente submete a nossa vida ao cuidado de Deus, a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e Perfeito. perfeita. Aí E ele vai nos ajudar nisso. E eu diria para você que está nos assistindo que casar é bom demais. E vale muito a pena, vale muito a pena. E digo isso porque não é porque alguém teve uma experiência negativa com um relacionamento que o casamento em si não seja bom. O casamento é bom demais. E eu diria que se faz tudo isso que você coloca, se coloca Deus como prioridade, se está ali debaixo daquilo que Deus deseja para você, vai dar certo. Vai dar certo. Então, queira que dê certo. Busque querer todos os dias que dê certo. É possível ser casal e ser feliz. É possível ser casal e viver bem. É possível ser casal e ter uma vida realmente agraciada por Deus, uma família abençoada. Mas se eu tivesse que colocar apenas uma palavra, e é óbvio que amor, respeito e várias palavras poderiam entrar dentro dessa característica sobre o casamento, mas eu colocaria prioridade. A prioridade como um fundamento do casamento. Porque se eu priorizo a minha esposa, se eu priorizo o relacionamento, se eu coloco o relacionamento em primeiro lugar ali, realmente como casal, tendo Deus como esse fundamento, mas eu tenho essa prioridade, priorizando um ao outro, vai dar certo. E por isso, meu conselho para você é: não siga as sugestões que o mundo te oferece. Isso sim é fogo de palha. Isso sim é coisa que vem como um vento e leva aquilo que realmente vale a pena. Mas fundamente-se no Senhor e tenha em Deus a sua esperança, a sua expectativa. Seja um exemplo de Jesus nesse relacionamento. Vai dar certo. Tenha certeza disso. Eu quero Amém. pedir, meu amor, para você agora, olhando lá naquela nossa câmera de cima, Olha lá. lá em cima. Sim. Eu quero que você fale, a gente conversou sobre isso e você falou uma coisa muito importante para mim. É sobre as pessoas, além de priorizar, a pessoa fazer acordo, a pessoa escolher estar com a Perfeito. pessoa, a pessoa ter humildade para pedir ajuda, mesmo que já tenha muito tempo de casado. A gente passou por um casal agora com essa dificuldade. Fala para É eles. porque, assim, as pessoas perguntam assim, como pode vocês terem 37 anos de casados? O que vocês fizeram para isso? Né? Muito acordo, muita prioridade, né, pastor? E a prioridade é um nome muito simples de entender, é você colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante para você, né? E se o casamento é mais importante para você, você tem que priorizar ele, né? E como a Tânia falou, a gente tem trabalhado com algumas pessoas que eu sempre digo o seguinte, que a vida é muito simples, né? Ela tem dois caminhos, né? Sim ou não. É Ok. sim ou não, né? E aí no nosso casamento, às vezes, a gente tem que aprender isso, esses acordos, aprender a priorizar, né, os momentos com nossa esposa, com o nosso esposo, e viver uma vida na presença de Deus. Se for assim,
não tem como dar errado, né? Vai dar certo. Porque é plano de Deus casamento. Aí pode casar, né? Casar? Pode casar. Pode casar. Pode casar? Pode casar. Pode casar e ser muito feliz. Muito feliz. Inclusive, dá Vai tempo de casar. terminar com uma citação bíblica pra gente ser bem Pode. teológico, né? Não podia deixar eu perder essa oportunidade, né? Santíssimo. Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Efésios, vai falar sobre casamento, vai falar, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ele vai terminar essa parte falando do casamento, do relacionamento do casal, citando o texto de Gênesis, por isso deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E depois que ele cita Gênesis, ele termina dizendo assim, grande é este mistério, eu, porém, me refiro a Cristo e à igreja. O que é que eu compreendo das palavras do apóstolo Paulo? Que antes de ser sobre Ana e Eliénder, o casamento é sobre Deus, é sobre a história que Deus está escrevendo. Antes de ser sobre Renata e Tânia, o casamento é sobre Deus, sobre a história que Deus está escrevendo e sobre como este relacionamento reflete a imagem de Jesus e seu amor pela sua igreja. Então, o maior interessado no sucesso do nosso casamento é Deus. Eu tenho que O que falar nós uau aqui, precisamos, gente. né? Uau, 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 uau. Amém. É muita E- bênção. O maior interessado no sucesso do nosso casamento é Deus. Cabe a nós nos submeter aos projetos dele, sabe? Nos submeter à vontade dele. Senhor, eis-me aqui, eu também quero ser uma metáfora desse amor entre Cristo e a igreja. É sobre o Senhor antes de ser sobre nós, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, porque se a gente acha que é só sobre a gente. Fica meio egoísta, e né? é egoísta, tudo né? eu e ele, É, tudo não. a gente. É sobre Deus. É sobre primeiro sobre o Deus. Senhor e sobre como nós estamos refletindo a imagem dele. Por isso, para mim, já é abençoado, sabe? Para mim, Deus já tem a inclinação de abençoar o casamento, porque é sobre esse mistério, Jesus e a sua igreja. Que bênção, que Maravilha. bênção. Tem que falar uau, né? Ai, uau, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, né? Um é Elasa Engenharia. Ele faz um monte de coisa legal na engenharia elétrica, gente. Então, contratem. Tinha que botar aquela palminha, né? Se depois- E a faz, Local a gente faz, Veículos, vai passar aqui, ó, Local Veículos, que é do nosso irmão Dudu, Elasa Engenharia. Os nossos patrocinadores, tem vaga ainda para patrocinador, só me chamar que vocês vão ser nossos patrocinadores e o nome de vocês vai aparecer aqui nesse podcast Local maravilhoso. Que eu sempre falo, gente, o podcast Pode Casar é sobre um casamento a três, nós dois e Deus. Deus é o terceiro no nosso casamento, é ele que fundamenta tudo, então não tem como dar errado, tá? Então agora eu vou falar o seguinte, sobre os nossos apoiadores, que é a Arte Nossa, que faz as nossas canecas, o nosso material. Ó, Olha que legal. olha só, gente, como a gente fica bonito com essas canecas. Eles levam de presente. Obrigado, Depois eles obrigado. ficam em casa, Obrigada. tomando, lembrando do podcast. Agora, a nossa outra apoiadora mandou um presente para você, para adoçar esse casamento. Pode abrir aí e mostrar. Cadeiria. Brincadeira. Cadeiria. Olha que embalagem bonita, inclusive. Olha que lindo. Uau! Nossa, Eita. que lindo. É pra adoçar mesmo, tá? Gente, olha. E tem Dá pra até ver, de dá pra ver? Tem damasco, como mostrar na gente. câmera, as maravilhoso. câmeras. Ah lá. Olha lá. Foca em mim, foca Ah, em eles mim. amaram aí, viu, gente? Amei. Outra Show. coisa, agora um presente de Tânia Santos. Gente, Nossa! quanto presente! Chique. Eu faço pintura em vidro, eu pinto sete, pinto muita coisa. Faço Eu pinto muita 7, é ótimo. É porque eu pinto tudo, né? Eu tenho uma paixão por colocar arte em tudo. Aí eu Ai, pinto legal. para Imagina vocês. engenheiro casar com artista plástico. Ó, que show. Meu Deus. Que lindo. Nossa, Renato já foi taxado assim, meu Deus, como é que você conseguiu um engenheiro casar com Oh. uma artista? Mas é o equilíbrio. É o equilíbrio. E esses doces, Racionalidade então, são e da equilíbrio. Brincadeiria. E nós vamos comer um salgadinho agora, daqui a pouquinho. Ó, tá cheirando aqui Que já. é da mesma dona da Brincadeiria, que chama Sabores Salgados, a nossa amiga Cárita. Um beijo. Obrigado. Beijo, amor. Cárita. Um beijo, Amanda. Um beijo, Dudu. Um beijo, doutora Camila Belo, Uau! que faz meus procedimentos, viu? Faciais, para não ficar tão velha. Olha que lindo, A gente, Cristina o copo Clínica, de que cuida Tânia. do Olha meu que lindo. corpinho. Gente, Tânia, Lindo. Lindo, Copo gostaram? lindo. Especialmente para vocês. Lindos. lindo. Muito bonito. Obrigado. E eu, então, gente, vou finalizar esse podcast falando o seguinte para vocês: não se percam desse podcast. Todas as histórias contadas aqui são de uma beleza, de uma leveza, e tanta história maravilhosa, e você ali, vendo esses testemunhos aqui que são contados, você fica sabendo que pode casar. Pode casar. Pode casar? Deve. Pode. Pode casar, Pode, gente. pode casar. Pode casar, Alexandre.
Tá disponível, Alexandre? Não, tá casado. Ah, já Tá casou? casado, tá casado. Tá casado. Senão tá a gente já feliz. fazia aqui o momento. Divulgação, vai que, né? Já me laçaram. Tá feliz, Muito bem, tá graças feliz. a Que Deus. maravilha. Então, gente, ó, com um beijo no coração de vocês, com muito amor, eu me despeço aqui e a gente vai falar as 4 coisas, amor. Você começa. Fique com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau!